Olá, meu amigo, gestor, prevencionista e trabalhador. O meu nome é Ariosvaldo Espíndola, sou engenheiro de segurança e administrador de empresas voltado à área de gestão de pessoas. O tema que me faz chegar até você está relacionado ao coronavírus, esta pandemia que hoje a humanidade enfrenta. E o assunto dentro desse contexto que eu quero conversar um pouquinho com você e agradecer antecipadamente a sua atenção é acerca da responsabilidade da empresa diante desta pandemia. Tanto do ponto de vista da empresa, isso é muito importante, como também do ponto de vista do trabalhador. Afinal de contas, o que ele pode e deve exigir para se proteger? São duas perguntas que têm chegado até mim, colegas, funcionários, de clientes, os próprios clientes têm ligado, pessoas também de forma anônima têm se dirigido, e eu prometi gravar um vídeo falando sobre isso. Portanto, estou aqui cumprindo o prometido com muita satisfação. Então, vamos lá. O objetivo central aqui, dentro desse tema aqui já citado, onde fala das obrigações da empresa e também dos direitos e deveres do trabalhador, é falar sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho, que é a área que eu atuo há mais de 15 anos, especialmente como engenheiro de segurança do trabalho. Vamos deixar aqui a politicagem de lado. Governos vêm e vão, mas a nossa missão permanece, a nossa missão continua. E somos nós, eu e você, que vamos trabalhar para reverter esse quadro e produzir a riqueza do nosso país. As pessoas que têm outras doenças estão aguardando por medicações, suprimentos, insumos em geral que precisam ser produzidos por nós, trabalhadores. E nesse sentido aqui, eu conclamo os senhores para me acompanhar. Não estou negando nada do fato e temos que enfrentar isso. Não estou aqui para entrar no bloco da histeria e muito menos da negação do fato, do perigo que realmente pode vir a partir deste vírus. E é nesse sentido, nessa linha, na linha da realidade, do enfrentamento, que eu me dirijo a você. Não podemos perder o foco. Muito bem. Então, qual a responsabilidade do empregador diante desta pandemia? A legislação brasileira concernente às normas de saúde e segurança no trabalho, elas não deixam dúvidas acerca disso, acerca da redução dos riscos inerentes no trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. É direito dos trabalhadores resguardado pela Constituição. Faço questão de falar isso lentamente para que fique muito claro aqui e fique muito clara também a minha posição sobre esse tão importante tema no momento de enfrentar e resguardar a saúde dos trabalhadores, aqueles que vão produzir a riqueza do nosso país nesse momento tão turbulento do mundo. Os órgãos públicos, de modo geral, afirmam que, além de identificar os casos existentes, a empresa precisa proteger, tratar e reduzir a transmissão. Vejam, senhores, quanta responsabilidade a empresa tem num momento como esse. Por conta e em função desse cenário, o presidente Bolsonaro sancionou a Lei 13.979, em 6 de fevereiro deste ano. Lá, houve a determinação de uma série de medidas a serem adotadas para enfrentar essa situação de emergência. Evidentemente, naquele período, isso não foi muito comentado, né?
Porque a mídia e as pessoas de modo geral estavam mais atentas a outro tema que eu não preciso aqui lembrar os senhores. Mas essa conhecida lei da quarentena, ela já veio trazendo, determinando uma série de barreiras para conter a proliferação em massa desta doença. E finalmente tivemos a medida provisória 927, que também abordou uma série de questões. Amigos, eu prometo fazer um outro vídeo citando de uma maneira melhor, mais categórica e mais embasada a parte da legislação. Nesse momento aqui, eu vou priorizar parte de um programa ou linhas mestras de um programa que a empresa deve adotar nesse momento para enfrentar essa situação, para enfrentar essa pandemia. Então, oportunamente, conforme falei, eu vou gravar um outro vídeo embasando melhor, porque se eu for entrar aqui na legislação, nós vamos realmente precisar de bastante tempo e não é o foco aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Muito bem, nesse sentido aqui, eu tenho já de imediato dois destaques fundamentais para a empresa analisar e, sobretudo, cumprir. Primeiro, o empregado não pode se recusar a ir trabalhar sem justificativa técnica, quer dizer, por seu livre e espontâneo desejo. Se ele fizer isso, ele vai sofrer as consequências legais, inclusive como desconto e punição. Essa foi uma das perguntas que me fizeram. Algumas pessoas, inclusive, telefonaram, alguns de forma anônima, perguntando se, em função dessa situação aí, eu estou um pouco ansioso, nervoso. São situações naturais, o meu respeito por essas pessoas, um comportamento legítimo, não estou criticando quem ligou, muito pelo contrário, fica aqui a minha solidariedade, mas tenho que responder tecnicamente conforme a legislação. Eu tenho que agir como administrador de empresas e como engenheiro de segurança. Eu tenho uma missão dupla nesse processo. Então não posso ser omisso e estar enganando ninguém. Jamais. A gente não pode sair fora da legislação, principalmente na minha atividade. Porém, no caso da empresa, ela pode proibir o comparecimento de qualquer empregado em suas dependências, quer dizer, no local de trabalho durante esse período. Todavia, se a empresa adotar essa medida, ela vai ter que pagar o funcionário. Ela vai ter que arcar com os seus compromissos, salário e demais benefícios que for de direito do seu trabalhador, do seu funcionário. Agora, quais as condições mínimas e mais recomendáveis para a prevenção do contágio pelo coronavírus no ambiente de trabalho? Essa foi a pergunta mais ampla e é sobre ela agora que eu quero dedicar uma atenção especial. Primeiro ponto, a empresa deve fazer um plano de contingência para essa situação. Alguns já me disseram, eu vou chamar de outro nome, eu vou chamar plano de emergência para conter o coronavírus. Você pode chamar do nome que você quiser, não tem problema. Agora, esse plano tem que ser especial, ele tem que ser específico para esta situação. E aí vem a pergunta, a segunda já imediata. Mas, quais são as metas desse plano? O que eu escrevo lá? Como eu faço? Parece um tanto óbvio, mas é importante a gente colocar algumas linhas mestras aí dentro desse plano. Muito bem. A primeira coisa, depois de você ter um plano, nós temos que pensar nos meios de divulgação. A empresa tem que fazer uma divulgação de forma intensiva e tem que alcançar todos os níveis da organização. Todos os meios possíveis. Toda organização já tem de uma maneira natural, de uma maneira formal, os seus meios de comunicação. E estes devem ser utilizados nesse momento. Se a empresa utiliza correios eletrônicos, jornais internos, murais, grupos de WhatsApp, enfim,
os recursos são os mais variados neste momento também. Se ela quiser investir num recurso extraordinário, para esse caso aqui, parabéns, é muito bem-vindo e será com certeza bastante valorizado e reconhecido pelos funcionários. Além de você ter esse plano de divulgação, você divulgar intensamente, né, para que chegue até todas as pessoas, é preciso ter um protocolo médico. Logicamente aqui, com a participação, com a coordenação do médico do trabalho ou dos médicos do trabalho da empresa. Esse protocolo para diagnóstico, ele vai considerar todos os casos suspeitos ou risco potencial de exposição ao vírus. Aqui é fundamental a coordenação do médico do trabalho, evidentemente com a participação de outros profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, inclusive o próprio engenheiro de segurança do trabalho, os técnicos de segurança, a equipe de enfermagem e todos os demais que componham o quadro da empresa conforme for o seu porte. Na gestão de políticas específicas, você tem que considerar gestantes, trabalhadores que se encontram em grupo de maior taxa de letalidade da doença. É preciso fazer um direcionamento às pessoas que estarão mais vulneráveis, que estarão em grupos, né, que poderão ser realmente atingidos e poderá esse vírus, né, ser letal para a pessoa. É preciso também adotar medidas excepcionais de limpeza no ambiente de trabalho, reforçar a limpeza de áreas comuns, fornecer álcool gel, estimular a limpeza de mãos com maior frequência, enfim. Agora, não pode ser aquele feijão com arroz do dia a dia. Eu já faço mais ou menos a limpeza, já tem um programa lá. Não, é preciso a medicina do trabalho avaliar criticamente e ver se as medidas já adotadas são suficientes. Se já forem suficientes, você formaliza no plano que as medidas já adotadas cumprem as normas de saúde e segurança. Pode citar que cumpre todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde e está tranquilo. O médico vai estar assinando, né, com a participação dos demais ali. Chefias também é importante ser ouvidas, porque conhece a realidade do trabalho, sabe o tipo de exposição, e isso também é fundamental no plano. Nesse sentido, a disponibilidade desse material para estimular o uso dos produtos de higiene pessoal, limpeza, né, como exemplo aí o álcool 70%, tudo isso você precisa no plano deixar esmiuçado. É preciso detalhar, informar locais onde esses produtos estarão disponíveis, qual a forma que será feito para higienização, como a empresa vai realmente deixar o seu ambiente higienizado, quais os recursos serão utilizados. Então, essas linhas, né, citadas até aqui são muito importantes. Você não pode desenvolver um programa sem pensar minimamente nisso. Sempre que possível, cancelar viagens nacionais e internacionais de colaboradores. Então, são coisas, aqui estou falando uma coisa extremamente elementar, né? Acho que os exemplos da mídia aí deixam muito claro. Implementar meios e estimular reunião, e tanto reuniões como também o trabalho em geral. Fazer as reuniões remotas e o trabalho também, ou como alguns chamam, fazer reuniões à distância, com certeza. Instituir protocolo médico para casos suspeitos, imediatos ou risco potencial de exposição ao vírus. Isso está muito interrelacionado com um item que eu citei anteriormente, mas esse protocolo médico de ação imediata também precisa ser deixado muito claro no plano. Como serão adotadas as regras para preservar a imagem do paciente, como a empresa vai tratar essa situação para evitar curiosidade, disse-me-disse, dependendo da pessoa, ela pode ficar fragilizada emocionalmente e aquilo ali
evoluir para outras complicações. Uma outra coisa que a empresa deve tentar adotar num momento como esse é o sistema de rodízio de colaboradores, fazendo uso, ser instaurado, inclusive, do banco de horas. Então, rodízio de funcionários e bancos de hora para fins de compensação é outra coisa que deve ser adotado. A legislação está procurando acompanhar, né? O governo está procurando, nesse momento, implementar medidas para facilitar esse processo, inclusive o trabalho em home office. Está ocorrendo nesse sentido também. Caso haja um isolamento ou quarentena de algum empregado, a ausência deste é considerada falta justificada, não havendo qualquer desconto de salário. Também perguntaram, é algo extremamente óbvio, elementar, mas é importante deixar claro, porque às vezes a pessoa ela fica tão insegura no momento como esse, que pode até ficar preocupada, achando que pode passar por alguma necessidade, algum problema financeiro, além de já estar doente. Então, a empresa precisa deixar isso muito claro. Em caso de contaminação do empregado, as regras da Lei 8212 também devem ser aplicadas, devendo mesmo ser encaminhado ao INSS para fins de concessão do benefício, sendo os primeiros 15 dias a cargo da empresa. Não muda nada do que já é feito normalmente. Embora o empregado não possa exigir da empresa o fornecimento de máscara, por exemplo, ou outros equipamentos de proteção individual, se houver necessidade constatada pelo médico do trabalho, a concessão, o fornecimento continua sendo gratuito. Quer seja a máscara, que é mais falada, mais comentada, mas também luvas, aventais, botas e uma série de outros EPIs que podem se fazer necessário neste momento, mas até então não havia necessidade. Se o médico do trabalho constatar essa necessidade, a empresa estará fornecendo e da mesma forma também não será descontado do funcionário. Importante destacar, o pessoal fala muita coisa, a legislação brasileira mudou muito, os trabalhadores perderam os seus benefícios, enfim, eu prometi que a gente não ia entrar na questão política, e não vamos, resistiremos firmes à tentação. Mas é preciso destacar, amigos, a nova NR1 ou a NR1 que teve uma nova redação, no momento como esse, ela ficou mais importante do que era. Ela evoluiu favoravelmente ao trabalhador, por incrível que pareça. Hoje o empregador deve obedecer uma hierarquia de medidas. E nessas medidas, ele deve começar pensando na eliminação do agente. Então ele deveria pensar, há uma forma de eliminar esse vírus? Não há. Eu vou para uma segunda alternativa. Eu vou deixar as pessoas longe desse vírus. Eu também não consegui deixar essas pessoas longe. Eu vou, então, para a terceira medida. Eu vou minimizar colocando proteções coletivas para minimizar o fator de risco. A terceira alternativa. A minha quarta alternativa seria férias, organização do trabalho remoto, enfim, formas que se organiza o trabalho, como por exemplo, deixando os funcionários mais longe, mantendo a distância segura conforme orientam também os protocolos médicos. E tudo isso que eu estou citando aqui é antes de pensar em adotar medida de proteção individual. O que significa isso? O EPI é a última alternativa que a empresa deve pensar e também adotar. É a última medida a ser tomada, jamais a primeira. Então isso é uma coisa que precisa ficar muito claro aqui, porque no dia a dia nós não vimos isso. O pessoal já chega, primeira coisa que pensa, a máscara, a luva, a bota. E não, pessoal, principalmente em função da revisão da NR1, que é considerada por nós de segurança do trabalho como a mãe das demais NRs,
é uma norma muito importante e que trouxe sim uma proteção muito importante para o funcionário. Portanto, quando todas as medidas anteriores elas não forem suficientes para assegurar a saúde e segurança do trabalhador, é dever da empresa o fornecimento do EPI para o trabalhador guardar, manusear e cuidar do mesmo com atenção. Portanto, fica o destaque: sempre que a empresa fornece um EPI, ela está deixando claro que não conseguiu eliminar 100% do agente de contaminação através das medidas anteriores. Por isso, todo o cuidado com o EPI é válido e a proteção individual, como última medida, é fundamental para a saúde e segurança do trabalhador. Eu tenho certeza, ou imagino, né? Certeza é muita ousadia, mas nós sempre ficamos aqui imaginando, como instrutor, como professor, porque é uma pergunta natural que eu ouço dos alunos, e eu vi aqui muitas vezes nessa sala de onde estou me dirigindo aos senhores, que a pergunta era o seguinte: olha, professor, tudo isso que o senhor, que você acabou de narrar, é muito bonito, é muito legal. Só que na prática, no dia a dia, isso não funciona. Eu, que já ouvi isso muitas vezes e sempre agi com muita tranquilidade, porque sinto-me feliz quando o aluno expressa o seu sentimento, ele está dando a oportunidade de nós, como professores, nos manifestarmos. Eu quero aproveitar aqui para trazer um recado bem importante e também com base na NR1. A nova legislação, a nova redação da NR1, que foi aprovada no ano passado, dentro desse governo, ela diz, no seu item 1.4.3, que o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar situação de trabalho onde, a seu ver, exista risco grave e iminente para sua vida e para a saúde. E ele vai tomar a decisão de recusar esse trabalho, por isso que é chamado de direito de recusa na nova NR1, informando imediatamente a sua chefia, o seu superior hierárquico. Então, está aí um dispositivo legal muito importante no momento como esse. Se o trabalhador estiver no local e ele se sentir numa condição vulnerável porque está dentro de um grupo que tenha uma maior taxa de letalidade, ele pode sim, por que não, utilizar ao seu favor o direito de recusa presente na NR1, nessa norma nova aprovada no ano passado. Quer dizer, nesse texto novo que foi aprovado dentro da NR1 no ano passado. Já ouvi também, mas esse item parece bobo, não é assim, é tão importante. Eu penso diferente. Você precisa ter uma legislação forte, clara, para que as pessoas se sintam protegidas. E aí está um belo exemplo disso. Quando constatar situação de risco grave e iminente, o trabalhador deve usar ao seu favor o direito de recusa. Por mais óbvio que isso pareça, deve estar sim escrito numa NR. Alguém pode dizer que não precisa, mas por experiência eu vos digo, precisa sim. Muito obrigado pela atenção. Se você chegou aqui, porque você realmente é bastante especial. Nos encontramos com outros temas em outros vídeos. Portanto, até a próxima oportunidade. Deixo aqui as minhas saudações prevencionistas.